Eu quero saudar a todos os meus irmãos e amigos do canal do pastor Nilson Viana. Alegria mais uma vez poder falar com todos os nossos irmãos, com todos os nossos ouvintes. E esse canal é um ponto de encontro para nós refletirmos, meditarmos na palavra do Senhor. Quero convidar você para a leitura bíblica, para a palavra do nosso Deus. Nós vamos ler em João, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista João, capítulo 10, o versículo de número 11, está escrito assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Meu querido irmão, amigo, nós queremos meditar aqui numa visão do pastor e das ovelhas, que tem que ter a qualidade do pastor e tem que ter também a qualidade da ovelha. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Ela conhece a voz do seu pastor, porque a ovelha, ela não consegue caminhar sozinha. Ela precisa de um guia, de alguém que o guia, e o pastor é responsável por guiar a ovelha. Jesus falou com Pedro o seguinte: se tu me amas, você vai cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, cuida. A prova do pastor, que realmente ele é pastor, é o cuidado das ovelhas. A Bíblia diz de pessoas que o Deus deles é o ventre, é o interesse próprio deles. Eles interessam, estando tudo bem para eles, que os outros se viram. Não é assim? Muitas pessoas são assim. Mas o bom pastor, quer dizer, se tem o bom, tem o ruim, né? Tem o mal. O mau pastor faz um trabalho de mercenário, porque a Bíblia diz que ele vê vir o lobo e ele foge. E o lobo faz o que com as ovelhas? Ele despedaça as ovelhas, ele mata as ovelhas, ele destrói as ovelhas. Quantos estão vendo acontecer? Quantas pessoas estão vendo acontecer? Tantas coisas estão acontecendo e você não faz nada. A Bíblia diz que Davi, ele matou o leão e o urso por causa das ovelhas. Você não pode deixar o leão e o urso destruindo as ovelhas, matar as ovelhas. Ah, mas eu vou correr risco de vida. Não tem problema. Jesus morreu por minha causa, por sua causa. Jesus morreu por nossa causa.
Às vezes você pensa, mas essa palavra exatamente está falando de Jesus. Sim, Senhor. E Jesus é o exemplo do pastor. Se você quiser ser pastor, segue o exemplo de Jesus. Nós que estamos chamados para a obra de Deus, temos que estar disposto até morrer por causa da obra de Deus. Tem gente que pensa, mas isso eu não vou abandonar, então você não serve. A Bíblia diz que se nós seguirmos a Jesus, só de você ser servo de Deus, se você não renunciar tudo, renunciar a casa, renunciar a fazenda, renunciar, às vezes, até a família, se necessário. Você lembra de Moisés? E quando foi tirar o povo lá do Egito, a esposa não quis ir, ele foi. Ela não entendeu a chamada de Deus para a vida de Moisés, ela não suportou na trajetória, se bem que ela estava indo, né? Mas aconteceu algo diferente e ela voltou e ele prosseguiu. Mas é difícil. Tem coisa que é difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Eu tenho deparado com alguns assuntos, né? Por exemplo, tem pessoas que falam acerca dos jovens. Assim, o jovem, para conseguir servir a Deus, ele tem que ser casado. Aí eu falo assim, todas as pessoas, para conseguir servir a Deus, têm que ser convertido. Senão nós iríamos tirar a possibilidade de um jovem solteiro servir a Deus. Quando o solteiro tem as suas dificuldades, casados também têm as suas dificuldades. Então todas as pessoas precisam de ser convertido, porque a Bíblia diz assim que quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Se você não deixar tudo por causa do Senhor Jesus, por causa do reino de Deus, você não é digno dele. E a Bíblia diz então que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Se você encontrar um pastor que não consegue dedicar a sua vida a favor das ovelhas, então ele não está passando no teste bíblico, porque o bom pastor, ele está disposto a deixar tudo por causa das ovelhas, para seguir uma visão de ganhar as almas para o Senhor Jesus. E você também, que é ovelha, se você não ouve a voz do seu pastor, se você não segue o seu pastor que está ensinando a palavra de Deus, então você não é ovelha, você não é um servo de Deus. As características de um verdadeiro servo de Deus é a obediência. A Bíblia diz: obedecei aos vossos pastores, obedecei aos vossos pastores. Nós precisamos de ser obedientes. A Bíblia sempre fala da obediência. Os filhos devem obedecer aos vossos pais, honrar a eles, como um mandamento de Deus
com promessa. Alguém dizer que realmente um servo de Deus e não ser obediente ao pai e à mãe, você está pecando. É verdade que você tem que ser obediente no Senhor, porque se seu pai e sua mãe não for convertido e te orientar a você desviar dos caminhos do Senhor, aí não. Primeiro nós obedecemos a Deus. A Bíblia manda nós sermos obedientes às autoridades, desde que essas não faz nós pecar contra Deus, não está levando a gente a pecar contra Deus. Porque tem muitas vezes alguns mandamentos como lei de autoridades aqui na terra que nós vamos ser obrigados a desobedecer, porque leis que vão ferir os princípios bíblicos, aí nós vamos ser desobedientes. Primeiro a gente obedece a Deus. Agora, se os homens eles estão falando coisas que é para o nosso próprio bem, coisas que não está interferindo na nossa fé, na nossa obediência ao nosso Deus, aí nós devemos obedecer, porque as autoridades elas são constituídas por Deus. Mas já houve casos na Bíblia de autoridades lançar um decreto e os servos de Deus desobedeceram e foram vitoriosos, porque o decreto deles, daquele cidadão, era contrário à palavra de Deus. E não é só um decreto, tem vários exemplos bíblicos de pessoas que se levantaram desobedecendo a Deus com decretos rebeldes, malignos, e os servos de Deus se posicionaram para não obedecer. Agora, se tudo está certo, a gente tem que procurar obedecer. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Então, você que diz servir a Deus, mas não obedece, tem gente que fala, estou nem aí com o meu pastor. Então você não é crente, não. Seu pastor fala e você não obedece, então você não é servo de Deus, tá? Você não é servo de Deus. Você é desqualificado como ovelha do Senhor. E você que é pastor também, que não dedica a sua vida a favor da igreja, da obra do Senhor, dentro das suas possibilidades. Às vezes você diz, mas eu sou um voluntário na obra, tudo bem, mas dentro das suas possibilidades você está dedicando, dando a sua vida. Agora, de repente você é integral na obra e está roubando o tempo do trabalho para outras finalidades. Você está sendo um corrupto na obra do Senhor. Você vai dar conta disso aí, porque o verdadeiro pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Vamos fazer uma oração nesse momento, que Deus fale forte no seu coração através dessa palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estais no céu, nome santo de Jesus, meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, a favor desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã, Senhor, repreende toda a enfermidade, todo mal, faz um milagre, Pai, para a glória do Teu santo nome, ó Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe você, ouvinte, até a próxima, se Deus quiser.